E aí, rapaziada do meu canal, e hoje nós vamos ver a origem do bode de 99 noites na floresta. E essa daqui vai ser a parte 1. Simplesmente, olá, seja bem-vindo ao meu canal secundário, que se chama Canal sobre Gamers. Então, hoje é 99 noites na floresta. Eu sei que já estamos no vídeo gato, mas vamos logo começar esse vídeo. Não é recomendado para menores de 8 anos, mas se você for corajoso, você pode assistir. Na floresta, e é claro que estamos falando sobre o bode, e na própria descrição dele diz que nem mesmo o cervo e a coruja vão se aproximar dele, e acaba ficando bem claro que o bode tem uma raiva que não pode ser controlada. Mas afinal das contas, você sabe a verdade por trás desse bode? Qual é o verdadeiro segredo por trás dele? E o pior, Verdade. você sabe que ele foi baseado em uma lenda folclórica lá dos Estados Unidos, que É óbvio, porque simplesmente até o cervo e a coruja foram baseados simplesmente em uma lenda disso daí. É obviamente, porque até o gato claramente pode ser. Eu também vou trazer por aqui. Então claramente, né, vai ver a origem. Não simplesmente ele tem um bioma de lava. Você pode fazer muito... Caramba. Pô, isso daí pode fazer muito a ver. se chama nada mais nada menos do que Goatman. Quando você compara a foto principal do bode e a do Goatman lado a lado, você percebe que os dois estão basicamente na mesma posição. E eu acho que os devs de 99 Noites não colocaram o bode na mesma pose que o Goatman à toa. Eles com certeza estão querendo nos dizer algo. Nossa, sério. Tá parecendo muito humano, meu. Nossa, mano. Cara, cada vez que eu olho, daí parece muito demônio. Mas logo de início, é claro, pegue seu cafezinho e por favor ajeite sua coluna porque você vai precisar. Eu sou Smurf, então venha comigo para a verdadeira história sobre o bode em 99 Noites na Floresta. A história de Goats. Oxi. Nós tá falando sobre o bode, caramba. Bem, já sabemos que o bode e o Goatman têm algumas semelhanças que são claramente evidentes. Mas pra você que não sabe, a lenda de Goatman surgiu lá nos Estados Unidos e ganhou fama no mundo inteiro. E segundo a lenda, o Goatman, ele é metade bode e metade humano. Por isso que ele acaba tendo esse aspecto como se fosse uma mistura dos dois. E um dos contos mais famosos é sobre um jovem de 16 anos, que marcou de visitar os seus primos e reunir todos eles para o acampamento. Parecia uma viagem bem saudável a princípio. Afinal, era verão. Então o jovem de 16 anos acabou juntando seus primos e alguns amigos do grupinho para partir para essa viagem. E a tarde que eles passaram foi realmente bem tranquila. Eles montaram um acampamento, contaram piadas e riram ao redor da fogueira, nada, assaram tá? marshmallows, até que um dos primos começaram a falar sobre uma criatura chamada Goatman ao redor da fogueira. Simplesmente do nada, um dos primos disseram que aquela floresta era conhecida por ter uma criatura estranha, um ser assustador, meio homem e meio bode, que pode até mesmo mudar de forma. Fazendo isso, ele acaba se infiltrando em grupos de pessoas e fingindo até mesmo ser um deles. Mas é óbvio que ninguém ali da roda acreditou e não deu muita bola não. Sendo assim, todo mundo caiu na gargalhada. Ninguém acreditou, ninguém deu bola e simplesmente ignoraram o que o primo estava dizendo. Lembrando que ele falou isso à tarde. Porém a noite começou a surgir. O sol acabou se pondo com o tempo. E mesmo anoitecendo, o pessoal todo continuava ao redor da fogueira, conversando e entre outras coisas. E é aí que uma pessoa ao redor da fogueira acabou notando um cheiro esquisito e muito estranho no ar. Como se fosse de carne crua, misturado com podridão e sangue. E é aí que todo mundo ao redor da fogueira ficou em silêncio, porque começaram a ouvir barulho de galhos quebrando e alguns passos muito pesados. Mas do mesmo jeito quase ninguém deu bola, todos achavam que poderia ter sido um gambá que havia passado por ali. Até que um dos jovens acaba percebendo algo estranho ao redor da fogueira. E assim que ele percebeu, ele acabou gelando. Quando ele contou às pessoas ao redor da fogueira, ele percebeu que havia uma a mais. E simplesmente ninguém lembrava daquela pessoa que estava ali com eles. Ninguém a reconhecia e aparentemente ela não era amiga de ninguém. E o pior é que essa certa pessoa estava apenas sentada, de cabeça baixa e extremamente quieta. E os movimentos dessa pessoa era muito esquisito. E é como se ela estivesse imitando o jeito humano de se mexer. E era também como se ela não soubesse fazer movimentos comuns que nós fazemos ao dia a dia, como estender o braço ou pegar algo do chão. Parecia que ele estava imitando a forma humana de agir. E naquela noite ninguém dormiu direito. Alguns cochilavam, mas logo depois acabavam acordando com barulhos e com
com um odor muito forte vindo da mata. Um dos garotos acabou entrando em pânico até mesmo, dizendo que viu um infiltrado sorrir de forma antinatural, mostrando os dentes e que por sinal eram extremamente compridos, anormais para um humano. E por incrível que pareça, eles passaram 2 noites de tensão, até que eles acabaram decidindo acabar com o acampamento e simplesmente ir embora, cada um para suas casas. E no caminho de volta ninguém falava muito, e a sensação de estar sendo seguido nunca ia embora. Dias depois da viagem, ninguém realmente conseguia descrever o que era aquela coisa. Eles só sabiam que havia algo errado, algo que não era humano. E o mais assustador é que os jovens até hoje, quando pensam naquela noite, eles têm a impressão de que o Goatman voltou da viagem junto com eles, como se o Goatman tivesse escolhido eles e talvez ainda esteja por aí, esperando para aparecer de novo. E quando nós ligamos o Goatman com o bode 99 noites, nós percebemos que o bode em si ele foi adicionado no jogo para ficar apenas no bioma vulcânico, certo? Porém os devs de 99 noites não colocaram ele só para ficar ao redor do bioma vulcânico. E não, ele não aparece só no vulcão, ele aparece também na floresta para assustar a gente, da mesma forma que o Goatman, que apareceu naquela noite para assustar aqueles jovens. E querendo ou não, a nossa fogueira em 99 noites é como se fosse uma espécie de acampamento, porque assim que nós salvamos algumas crianças, barracas são plantadas ao redor da nossa fogueira. Não só essa referência, é claro, mas a comparação entre os dois. Não, agora pra mim ver uma teoria. Assim, quando nós abandonamos, né, e os cultistas ficam lá, por que eles não pegam a criança, hein? E daí não faz o menor sentido, caramba. Nessa foto aí, em que o bode foi lançado, vocês podem perceber que ele está na mesma pose que o Goatman, fazendo uma referência clara e direta. Agora, um dos contos mais famosos também sobre o Goatman aconteceu também lá nos Estados Unidos, em uma ponte que se chama Old Elton Bridge, que fica no Texas. E a princípio era uma ponte normal, que era usada para passagem de carroças e anos depois carros, mas nos dias de hoje, em 2025, é uma ponte tenebrosa, histórica e um local de lendas. E passou a ser chamada até mesmo de Goatman's Bridge, que traduzindo significa a ponte do homem cabra. E essa lenda deu origem por conta de um fazendeiro que se chamava Oscar Washburn, que vivia perto da ponte. E ele era extremamente conhecido na região como criador de pods e tinha uma boa reputação por vender leites, carne e peles de cabras de alta qualidade para a população. E com essa fama de bom empreendedor, ele acabou ganhando com o tempo o apelido de Goatman pelo pessoal da comunidade ao redor. Porém, infelizmente, acabou chegando num certo dia não tão bom para Oscar. Um certo grupo preconceituoso na região acabou reparando que o Oscar estava fazendo muito sucesso e ganhando notoriedade. E esse certo grupo tinha muito preconceito com o Oscar e o por negócio conta da de sua lava, cor de hein? pele. Que infelizmente naquela época esse tipo de coisa era normalizado. E esse certo grupo acabou pegando o Washburn desprevenido e acabou sequestrando ele. Eles o levaram até a famosa ponte, Old Elton Bridge. E o pessoal desse grupo, simplesmente por raiva e sem motivo algum, Eu não se safar depois de tudo que fez com você. Ele não vai. Eu vou me vingar dele. Porcaria. Só hoje mesmo, no Magalu. Geladeira Brastemp gigante com um ótimo espaço interno de 4. acabaram pendurando a corda na ponte e depois prendeu ao pescoço de Oscar. E foi aí que eles simplesmente jogaram ele da ponte. Mas algo inesperado acabou acontecendo. O pessoal desse grupo achou que Oscar ia falecer após fazer isso. Porém, quando eles olharam para baixo para ver se ele havia ido de F, a corda estava vazia. As pessoas desse grupo acabou entrando em pânico e acabaram ficando com muito medo. Mas para piorar, eles acabaram voltando até a casa de Oscar e acabou incendiando ela toda, junto de suas cabras e a sua fazenda inteira por completa. E desde essa época dizem que o espírito de Oscar voltou em forma de Gente, olha pro canto, parece muito uma pessoa. Uma entidade meio homem, meio bode, e que ele é um ser que busca por vingança e assombra qualquer um que atravesse o local com más intenções. E isso acontece até os dias de hoje. Moradores locais relataram que ao atravessar a ponte eles notaram olhos brilhantes vindo do escuro, som de cascos batendo, um cheiro extremamente forte de enxofre. E o pior de tudo, eles relatam vozes estranhas, gritos e berros de animais na mata. Alguns carros que já atravessaram essa ponte, à noite, muitas das vezes o motor acaba morrendo misteriosamente. Há também um certo ritual muito popular entre os jovens lá do local, que se você atravessar a ponte a pé e chamar 3 vezes pelo Goatman, ele aparece. Alguns adolescentes até dizem que ele vem para assustar os outros e que arrasta a vítima até um poço. E hoje é considerada uma das pontes mais assombradas dos Estados Unidos. Entretanto, essa foi a verdadeira inspiração do bode 99 Noites, a lenda folclórica, que há vários tipos de contos diferentes, que se chama Goatman. Mas e você? O que você achou sobre a história de... Sério. Mas eu quero saber por que ele faz parte do bioma de lava.
Vamos ver esses shorts aqui. É o do bode, a nova entidade de 99 Noites na Floresta. Ele provavelmente foi o lançamento mais polêmico do jogo, com o que fez que vários jogadores parassem de jogar. O bode aparece no lugar do cervo de noite e pode ser encontrado no bioma vulcânico. E esse é o bioma mais perigoso do jogo, cheio de fogo, lava, Não, mas pedras pra mim é muito mais incandescentes insano. e uma atmosfera sufocante. Que quando anunciado junto com o Até bode, gravei gerou um bastante vídeo de 99 polêmica das noites pessoas achando que era o Babi Hommit, velho. E realmente Até o gravei bode um não vídeo de parece ser 99 apenas um noites monstro no meu inventado canal do principal. nada, e ainda mais no ambiente que ele vive, né? E com base nisso tudo, descobriu uma lenda de uma criatura que faz muito sentido, que foi a inspiração para o bode aparecer. Temos o Krampus, que no folclore europeu, o Krampus é uma criatura metade homem, metade cabra, que aparece no inverno para punir pessoas mal comportadas. Ele tem chifres grandes, olhos brilhantes e um jeito selvagem, muito parecido com o bode do jogo. E por causa do Krampus aparecer no inverno para punir as pessoas mal criadas, isso me fez coçar a cabeça, porque o inverno onde fica a coruja do 99 Noites, o bode tomou conta, né? Ele tirou do jogo. Então os dois acabam se encaixando muito bem, tipo, parece que foi muito uma inspiração para criar o bode e o Krampus. A história real do... Tá, mas se eu tentar fazer uma teoria, simplesmente aquilo que eu acabei de fazer. É simplesmente, eu vou fazer uma teoria de 99 noites na floresta. De simplesmente porque ele tá no bioma de lava. Eu simplesmente não vou conseguir fazer essa teoria mesmo, quer bode, dizer, a nova entidade de... explicando porque simplesmente eu não sou muito bom nisso. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero até os próximos e fui!